Cara, bora entrar em polêmica e ser xingado? Adoro. Eu acho que eu tô numa posição especialmente única aqui, que eu já empreendi, eu já fui empregado, eu atualmente meio que faço os dois. Eu vou contar um pouco da história que eu não contei ainda aqui no canal da minha startup, como que a gente pivotou, deu errado, meio que deu certo, e o que eu vou fazer daqui pra frente. E eu vou te contar também os prós e contras de empreendedorismo. Tá, vamos deixar o SaaS pro final, que eu acho que essa é a parte menos, talvez menos interessante, né? SaaS e empreendedorismo se mesclam muito na nossa área. E o que eu vou te falar hoje? Hoje eu vou falar sobre como empreendedores ganham muito menos do que empregados, a não ser nos raros casos que eles ganham muito mais. Eu vou te falar o que eu acho que é uma estratégia decente pra gente de tecnologia em específico, o porquê que empreender em tecnologia é diferente de empreender em outras áreas, tá? Vou contar relatos de amigos meus que empreenderam, que abriram empresa de tecnologia, que fecharam empresa de tecnologia, que venderam empresa de tecnologia, que deram certo em empresas de tecnologia e foram para os Estados Unidos e tal. Antes de tudo isso, vou te falar da UVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. E hoje é um pouco diferente, porque é o seguinte, hoje eu tenho um relato pessoal. Não, vou deixar esse relato pra depois. Mas enfim, o que eu quero te falar é que você ter confiança para criar um portfólio que vai sustentar o seu estilo de vida, vai se adequar à vida que você quer ter, permite que você tenha muito mais liberdade nas suas escolhas. Eu vou falar no futuro do vídeo, né, como que isso foi importante pra mim. Mas assim, aprender a investir me permitiu criar uma reserva de emergência. Me permitiu saber que eu estava investindo certo com o meu objetivo de sair do país. Me permitiu criar um caixa para eu ter alguns meses de reserva quando me mudei para a Europa. Se você entrar aqui no VP, você vai fazer sua análise de perfil, né? Vai clicar aqui no link na descrição, fazer a análise. Se você ganha ali R$ 4.500 por mês ou mais e está procurando para algo pro longo prazo, né? Você quer investir pro longo prazo, você vai ser aprovado, provavelmente, e você vai aprender a organizar seus gastos, a investir em renda fixa no Brasil e no mundo, reservas de valor no Brasil e no mundo, renda variável no Brasil e no mundo, tá? Cara, eu invisto em ETFs da Irlanda, eu invisto em ações brasileiras, eu tenho ações chinesas, sabe? Eu tenho fundos que investem em bonds do governo americano, né? Em Treasury Bonds. Se você quer entender tudo isso e quer entender como fazer tudo isso por conta própria, como criar uma carteira que é adequada para você, clica no link na descrição. Você vai ter acesso a todo o aprendizado aqui, você vai ter acesso à plataforma de investimentos da UVP, que é a que eu uso. Você pode ter um cartãozinho desse, né, sujeito a análise de crédito, que vai te dar 1% de cashback na fatura e sala VIP em aeroporto. Muito legal, usei várias vezes já. Fala pra eles que você veio do canal. Você vai estar me ajudando, vai estar se ajudando também, que você vai ganhar um presentinho especial porque você veio do canal, né? O VP gosta de mim, eu gosto deles. Essa parceria é muito boa pra ambos. Sou fã, sou cliente há mais de um ano. Bom, primeiro vamos começar trazendo números do mundo real e trazendo que talvez você queira ignorar eles, tá? Talvez. É o seguinte, tem estudo após estudo que mostra que existe uma grande desigualdade entre self-employed, pessoas que, enfim, começam a empreender. Tem estudos também que mostram que quando empreendedores voltam ao mercado de trabalho, se você pegar duas pessoas que são iguais em qualidade, uma saiu para empreender e depois retornou ao mercado de trabalho, essa pessoa tende a ganhar 27% a menos, por alguns fatores, tá? A literatura do quanto ganha um empreendedor versus o quanto ganha um empregado tende a apontar que em situações iguais, em qualificações iguais, o empregado vai tender a trabalhar menos horas e ganhar mais por hora trabalhada. Agora, muitas das vezes, a pessoa que tem condições de empreender, ela se sente confortável ao fazer isso porque ela já tem alguma fonte de renda, então isso dá a ela ainda mais dinheiro. Então vamos colocar aqui que empreendedor, na média, vai ganhar menos, porque o estado padrão de uma startup é falir, é dar errado. E empregado, na média, vai ganhar mais. Agora, tem um detalhe muito, muito interessante que eu quero trazer aqui, que é o seguinte detalhe. Os empreendedores que mantiveram os empregos deles tinham 33% menos chance de falhar num empreendimento novo. Ou seja, quando você consegue começar um empreendimento enquanto você ainda é empregado, a sua chance de dar certo nesse empreendimento aumenta e você não deixa de ganhar a renda do empregado. Por que eu acredito que isso acontece? Porque quem ainda tem um emprego e está tentando empreender, consegue ter uma runway, que a gente chama, né? Consegue ter muito mais tempo de caixa. Você consegue se sustentar a sua vida inteira enquanto você está tentando fazer um empreendimento dar certo. É lógico que a chance de dar certo aumenta. Outra coisa também notada aqui, que é curioso, é que embora empreendedores tendam, né, na média, o empreendedor mediano
Gente, o empreendedor mediano no Brasil, ele ganha menos que 2 salários mínimos, ele não tem funcionário, tá? A gente chama ele de empreendedor, não sei por quê. Na verdade, esse cara é quase um trabalho informal ali, né? Mas enfim, o empreendedor na média, né? Considerando assim, mesmo trabalho e tal, mesma área, mesmo ramo, ele tende a ganhar um pouco menos, mas ele tende a ser mais feliz. Isso é algo que os estudos reportam também. Você vai ganhar menos, você vai trabalhar mais e você vai ter uma satisfação maior com o seu trabalho. E o empregado, eu acho que eu posso falar, sem estar nenhuma fonte, nenhum estudo, que o empregado é menos estresse. Sinceramente, dado todo mundo que eu conversei na vida me diz isso, então, sei lá, faz com isso o que você quiser. O que eu quero levantar aqui que é interessante, que as médias não capturam muito bem, né? Se a gente desenhar um gráficozinho e você pensar em salários de desenvolvedor de software, tá? Vamos começar o gráfico aqui em 2.000 e vamos botar a ponta aqui da cauda longa em 30.000, tá? Sim, o salário existe. Vamos colocar aqui uma média mediana de 6.000, talvez? Pode ser? Faz sentido? Pra mim faz sentido. A distribuição do seu salário na carreira de TI tende a ser assim, ó. A maioria das pessoas vai ganhar por aqui e bem poucas pessoas vão estar ganhando lá pra frente, né? A maioria das pessoas... Esse gráfico ficou errado, né? Tem que... Aqui, agora ficou legal. A maioria das pessoas tende a ganhar ali em torno de 6.000, um desvio padrão pra cima, um pra baixo. Quando você vai empreender, o gráfico não é assim. Quando você vai empreender, o gráfico ele é tipo assim. Começa aqui em menos 100, que é um custo ali de manter o seu empreendimento vivo, né? Pensando em algo de tecnologia, tá? Não, vai, menos 300. Menos 300, tem que pagar um domínio, um e-mail, um site, hospedar ali os seus serviços e tal, uns R$ 300, vai. A mediana vai ser, cara, 2.000 talvez. E a cauda longa vai ser 3 milhões, pode ser? Seu gráfico de ganhos, então, vai ser algo parecido com isso daqui, ó. A chance de você ganhar até R$ 2.000 é algo próximo de 50%, talvez. A chance de você ganhar 3 milhões de reais por ano cara, 0,01, vai? É uma margem de erro, talvez. Isso é o que você precisa entender. Você vai estar comprando muito risco e você pode ter um retorno estrondoso. Para a maioria das pessoas, e aqui eu falo sendo bem sincero, tá? Para a maioria das pessoas, eu acho que ser empregado é mais vantajoso. Eu acho que você vai trabalhar menos horas. Eu acho que você vai ter menos estresse na sua vida. Eu acho que você vai ter uma carreira mais sólida e mais robusta. Eu acho que a probabilidade de você se encontrar numa posição muito vulnerável na vida, ela é menor. Agora, se você tem essa vontade dentro de você de empreender na área de tecnologia, o que você faz? Você não vai abandonar o seu emprego. Você vai começar a empreender enquanto você está empregado. Você vai botar aqui no seu emprego. Vamos combinar, você está trabalhando remoto, né? Você está trabalhando 6 horas por dia no máximo. O Cloud Coach está trabalhando 16 e você está trabalhando 6, tá? As outras 2 horas você vai se dedicar a empreender, vezes pelo menos 6 vezes na semana, tá? Então, 12 horas por semana aqui. Para alguns tipos de empreendimento, e aqui a gente entra em SaaS, que é o empreendimento comum da área de tecnologia, isso pode ser o suficiente. Vários SaaS de sucesso fizeram isso. É difícil, né? Mas se você pensar, por exemplo, um cara que trabalha dia e noite tentando fazer SaaS e fazendo SaaS, tipo esse cara aqui, ó. O Mark Lewis, esse cara fez quantos SaaS? Cara, não consigo dizer, mas esse cara aqui fez, por baixo, aqui ó, mais 27, achei o número. Esse cara fez 33 SaaS, tá? Ele deve trabalhar, baseado no videozinho aqui que ele mostra a vida dele, ele vai pra academia e tal, ele toma uns café da manhã legal. Ele deve trabalhar, cara, 50 horas por semana, eu acredito. Se você trabalha 12 horas por semana no seu SaaS, você consegue ter, né, regrinha de 3 básica aqui. Você vai trabalhar 1/5 desse cara, você vai produzir 1/5 do SaaS. Se ele fez 30, lógica básica, você consegue fazer 6. Ele fez 30 ao longo de, sei lá, 3, 4, 5 anos, você consegue fazer 6 ao longo de 3, 4, 5 anos. Esse eu acho que é um cenário excelente para quem trabalha com TI. Mas eu não quero que você tenha a ilusão de que isso vai te tornar rico, porque é muito improvável, tá? Se você for muito bom, a chance aumenta. Se você for muito inteligente, a chance aumenta. Se você for muito bom em áreas que não são apenas o desenvolvimento de software, se você for muito bom em marketing, se você encontra bons sócios, a chance aumenta muito. Você tem que pensar que muita gente que vai empreender não é boa, para muita gente não faz sentido. Então a gente tá olhando para uma média que talvez não seja o seu caso, ou talvez seja o seu caso. Se você for um nerd muito bom em escovar bit e você vai tentar empreender sozinho, provavelmente não vai dar certo. Desculpa, é real. Agora eu vou falar um pouco do meu caso. Eu, sendo empregado, tentei fazer SaaS, não deu certo. Tentei criar conteúdo, por acaso deu certo. Dedicando mais ou menos essas 12 horas na semana aqui, tá? Foi mais ou menos esse o nível de dedicação que eu tive no início do meu canal do YouTube. E em nenhum momento eu larguei o meu emprego pra focar nisso. E aí, houve um momento em que houve um meio termo aqui, que não foi nem um empreendimento per se, nem um emprego. Aqui entrou a startup.
eu fui chamado para ser CTO de uma startup. A gente fez essa startup por muitos meses ali, né? A gente tinha um investimento, tinha um salário e tal. Então, eu ainda tinha um salário, mesmo estando empreendendo, eu tinha um percentual dessa startup. E houve um momento em que a gente não conseguiu fazer a roda girar o suficiente. A gente tinha funcionários e tal, a gente não conseguiu trazer o tanto de caixa que a gente precisava para o negócio que a gente estava fazendo para justificar toda a operação. De modo que a estrutura começou a colapsar, né? A nossa estrutura de custos e de clientes não comportava, enfim. Se a gente tivesse 20 vezes mais clientes, teria dado certo. Como a gente não conseguiu, não deu certo. Mas a gente fazia algo interessante. A gente tinha um software que podia ser facilmente utilizado por outras startups. A gente tinha um know-how, a gente tinha um conhecimento, a gente tinha bons funcionários. A gente tinha efetivamente uma equipe valiosa. E chegou no ponto que a gente sofreu basicamente um acqui-hire. Não sei escrever isso. Nome bonitinho pra fazer o seguinte: olha, tua startup não tá gerando dinheiro, mas vocês são muito bons. A gente vai incorporar a startup de vocês, agora vocês trabalham pra gente. Foi isso que aconteceu. Foi assim que eu caí no meu cargo atual, que é o cargo que eu sou mais bem remunerado na minha vida inteira. Um cargo excelente. A gente foi, né, a gente efetivamente virou, em parte, a equipe de desenvolvimento de uma startup que tinha delegado o desenvolvimento para software houses e fábricas de software, etc. Então, nisso aqui, voltou a ser um emprego, né? É um emprego de CTO de startup pequena, os funcionários eram para cá também, mas isso voltou a ser um emprego. Outra coisa de startup que te permite é que em startup você vai ser empregado também. Qual que é a realidade de uma startup? Você vai ganhar menos. Para mim também é fato. Eu ganho menos do que se eu trabalhasse no mesmo... até cargos bem abaixo do meu, para Google, para o Facebook e tal, eu ganho muito menos. Mas você tem possibilidades, né, de stock options, você tem possibilidade de crescimento muito grande, você tem possibilidades de equity aqui, possibilidade de ter um cargo muito alto nessa startup, e pensa comigo, né? Eu sou um dos primeiros devs da startup que eu trabalho. Eu não vou ficar aqui por muito tempo, eu imagino. A gente vai falar sobre isso no vídeo futuro. Mas caso eu ficasse aqui por muito tempo, você consegue enxergar como eu, estando aqui desde o início, me coloca numa posição muito vantajosa que caso a startup cresça 10, 20, 30 vezes, caso ela receba um aporte de 20, 30 milhões de dólares, eu tô feito, né? Você consegue entender isso? Então existem muitos caminhos aqui a se trilhar. E não vai ser eu quem vai te dar a resposta. O único conselho que eu posso te dar é pra você não largar o emprego pra empreender. Você só faz isso quando o seu empreendimento está gerando muito mais por hora trabalhada do que o seu emprego. Aí você faz isso. E eu acho que isso te explica também o porquê que eu nunca... né, o único momento que eu larguei um emprego foi quando eu ainda teria um salário, tá? Enfim, isso não vai ser realidade no futuro, a gente vai mudar isso, porque eu sou maluco. Nisso, na área de tecnologia, você vai provavelmente empreender fazendo SaaS. E eu acho que essa acaba sendo a recomendação final do vídeo. Que fazer SaaS é algo que não vai te fazer ganhar menos no seu emprego. Vai te dar mais habilidades, não vai comer o seu salário. Certo? A ideia é você continuar mantendo o seu salário até fazer sentido dar esse pulo. Fica bom no currículo. Em algum momento você pode dar esse pulo, né? Caso dê certo, você tenha opcionalidade para cima muito alta, mas caso dê errado, você não tem efetivamente downside, né? O lado negativo é o tempo que você perdeu. O que você faria com esse tempo que você perdeu? Possivelmente um segundo emprego. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, né? Você pode também ter um segundo emprego. Não é o que eu fiz na minha vida. Pra mim, nunca fez sentido. Pra mim, eu sempre quis... eu sempre quis chegar na posição que eu tenho 0 chefes, então nunca foi atrativo pra mim ter 2 chefes. Acho que isso tá no centro da questão, mas se você é esse tipo de pessoa, você pode ter um segundo emprego, ganhar uma quantidade absurda de dinheiro, principalmente se esses empregos forem pra gringa, e você tá feito. Em algum momento você investe. Inclusive a parte do investimento, né, ela foi muito importante pra mim. Tanto pra eu ter o depósito necessário que precisava pra conseguir alugar um apartamento na Europa, né, os depósitos são muito altos. São 3 meses de aluguel. Então você imagina, né, o meu primeiro aluguel era 1.000 euros. No primeiro mês eu tinha que pagar 4.000 euros, porque 3 meses de aluguel mais o primeiro mês. Da onde que eu tirei 4.000 euros? Tive que criar uma reserva pra isso, cara. Por isso que investir foi tão importante. Eu só me senti confortável em ir para uma startup muito mais arriscada que, afinal de contas, se provou ser muito mais arriscada, porque afinal de contas, né, a gente teve que ser incorporado por outra startup para continuar operando. Essa é a prova de que era muito arriscado. Eu só fui pelo fato de que eu ainda ganharia algo e pelo fato de que eu tinha uma reserva de emergência capaz de me sustentar por alguns anos. Digo, a reserva de emergência eu faço ela para 12 meses, tá? A minha reserva de emergência é 12 meses, mas enfim. Você tem também dividendo caindo de ações, dividendo caindo de fundo imobiliário e tal. Eu conseguiria tranquilamente me sustentar sem emprego por alguns anos. E foi só por isso que eu tomei essas decisões muito arriscadas na minha vida. Então essa é a mensagem que eu quero te passar. Quebrar um pouco essa ilusão de Twitter, de estar todo mundo ganhando dinheiro, de estar todo mundo fazendo software com AI ganhando dinheiro, e falar, cara,
eu não consigo recomendar largar o que você tem pra fazer isso. Eu não tenho problema nenhum em falar que é uma excelente ideia fazer isso em paralelo, né? Porque você está comprando uma opcionalidade positiva com um custo de que é um tempo adicional que você tem. No mesmo tempo, você está desenvolvendo suas habilidades, mas eu não consigo recomendar largar o seu emprego pra fazer isso, tá bom? E, de coração, empreender é muito difícil. Eu não consigo recomendar pra maioria das pessoas empreender. Eu acho que se você precisa de alguém te incentivando muito a empreender, se você precisa que alguém pegue na sua mãozinha, te dê todos os incentivos possíveis, cara, esquece. Empreender não é pra você, tá? Eu acho que não é positivo a gente incentivar muitas pessoas a empreenderem, porque a maioria das pessoas eu acho que não vai ser feliz assim. Quem tem um parafuso a menos, quem é meio doido, gente tipo eu, vai empreender de qualquer forma. E eu ainda fiz isso de uma maneira super segura. E eu vou continuar fazendo isso na minha carreira, novamente, de uma maneira super segura. Eu nunca tive a minha renda em risco. Eu nunca tive pessoas que dependeram de mim e eu falei, não, gente, é o seguinte, agora eu vou largar tudo e a gente vai apostar tudo nesse SaaS aqui que eu vibe codei. Nunca fiz isso. Eu acho que você precisa ter muita confiança que você é bom, que você precisa ser bom, ter muita confiança de que você é bom, mas você ainda precisa ter um pé no chão. Pessoas muito melhores que você, muito mais inteligentes que você, já falharam de maneiras catastróficas porque existe um quê de sorte muito grande. Empreender é como rolar um dado. Toda vez que você tenta ali uma startup, você joga um dado. Se cair exatamente o número 6, você vai conseguir algo muito massa. Se cair qualquer outro número, vai dar errado. Essa é a mentalidade que você tem que ter, tá bom? Quantos dados eu sou capaz de rolar? Eu consigo rolar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dados e falhar em quase todos, sem que isso tenha consequências catastróficas pra minha vida? Se essa for a situação, aí eu acho que eu consigo te recomendar rolar os dados. Fora isso, cara, se você tem muita vontade de empreender, tenta ir pra uma startup, de repente. Você vai pegar um gostinho pelo negócio, né? Você tem um pouco menos do risco do que empreender sozinho. Ainda tem um pouco da opcionalidade positiva, se te derem stock options. Mas eu acho que é isso. Eu gosto de empreender, eu vou continuar fazendo. Mas eu entendo que não é pra maioria das pessoas, que pra maioria das pessoas não faz sentido. E tá tudo bem, não tem nada de errado. Na verdade, sendo bem sincero, posto tudo que eu te falei aqui hoje, velho, eu acho que quem tá errado é quem tá desse lado aqui, tá? Quem tá errado é isso aqui. Isso aqui que é coisa de maluco. Continuar no seu emprego, ir pra fazer concurso público, ficar trampando pra gringa como dev remoto e tendo 2 empregos? Cara, essa é a pessoa que tá certa. Você tá na sua casa, de home office, cara. Você sabe que seu salário vai cair todo final de mês. Fala sério.